Salmo capítulo 1, Salmo 1. O primeiro Salmo, Salmo 1, o portal do livro dos Salmos. Vamos ler, assim diz o texto da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos comigo, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Senhor, Tu és o Senhor de toda glória, como cantamos, hoje e sempre como foste outrora. Ó Deus, ó Pai, Tu és o Deus da história, o Deus que salvou ontem, o Deus que salva hoje, o Deus que salvará amanhã. Como diz a Tua palavra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Muito obrigado, Deus, porque a imutabilidade do Teu caráter nos dá segurança, nos dá, ó Deus, firmeza e nos dá paz, ainda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Agora, Santo Deus, que a Tua palavra foi lida, nós pedimos-Te, ó Deus, que a exposição da mesma exalte a Ti, ó Pai, e exalte o Cristo, o nosso Redentor. Que a pessoa do Espírito Santo aqui conosco aqueça os nossos corações e transforme a nossa vida por meio das Escrituras que o próprio Espírito as inspirou. Ó Deus, e nós pedimos então que, ó Deus, Ele aqueça o nosso coração, transforme a nossa vida. Ó Deus, mude o nosso ser e nos molde a imagem do Senhor por meio da Tua palavra. Fala conosco. Ó Deus, que como homens e mulheres que foram justificados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós vivamos, ó Deus, como quem, ó Deus, ó Pai, foi declarado justo pelo Senhor, e não a vida indigna de impiedade. Tem compaixão de nós e fala aos nossos corações e nos alimenta, nos descedenta nessa noite. Nós rogamos a Tua bênção, em nome e pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Há alguns anos atrás, irmãos, eu li um livro muito precioso, uma tese de mestrado de um pastor reformado, cujo tema era as dimensões da espiritualidade reformada. E na sua tese de mestrado, ele trabalhou essas dimensões na vida e no ministério do Dr. David Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores do século XX, pastor da capela do Westminster em Londres. Aquele pastor, na sua tese, dizia que há três dimensões ou aspectos fundamentais da espiritualidade reformada. Primeiro, ele partiu do aspecto doutrinário, e sem sombra de dúvidas, o arcabouço teológico e a enciclopédia doutrinária que os calvinistas e reformados têm são uma grande bênção. E é fruto da pesquisa, do estudo das Escrituras, da sistematização de teologias e muitas verdades, de maneira que nós temos um corpo vivo de fé, no qual cremos que é fruto do estudo da Palavra de Deus. A fé reformada é caracterizada pelo estudo, conhecimento, aprendizagem e pregação das doutrinas das Sagradas Escrituras. Mas um outro aspecto que aquele autor trabalhava, ele dizia que a fé reformada tem um aspecto prático, e ele nos fazia menção da obra dos missionários que saíram por todo o mundo pregando o Evangelho e plantando igrejas. E como reformados, eles não só plantaram igrejas, mas eles organizaram escolas onde foram
organizaram hospitais, atenderam os necessitados, ensinaram o povo de Deus a ter uma ética, uma postura santa, de acordo com o evangelho que receberam de Jesus. Mas além deste aspecto ético e do aspecto doutrinário, aquele autor trabalha o aspecto da espiritualidade ou das emoções bíblicas. E ele dizia que a fé reformada também tem uma abordagem que visa alcançar não somente a mente, mas o coração do ser humano. E que alguns dos grandes reformados foram homens que tinham intimidade com Deus, através de uma séria vida de oração, e homens como o próprio Jonathan Edwards, que teve grandes experiências espirituais, que nunca são contrárias à palavra de Deus, mas são expressão viva de uma fé pujante, de alguém que conhece Deus, que o busca em oração e tem comunhão na sua presença, e é cheio do Espírito Santo. Eu fiquei encantado com aquele livro, que dizia que nós, como reformados, podemos dar uma resposta intelectual por meio da doutrina, podemos dar uma resposta às necessidades por meio da ética, podemos alcançar o coração do homem, levando-o a ter uma viva experiência com Deus, por meio da pregação da palavra e por meio de uma séria vida de oração. E quando eu estudava aquele livro, irmãos, eu só lembrava do Salmo 1. Porque este Salmo, que é o portal do livro dos Salmos, ele nos mostra que verdadeiramente a fé bíblica tem uma postura ética. A fé bíblica é comprometida com o corpo de verdades, mas a fé bíblica é fundamentada numa experiência viva e pessoal com Deus eterno. E esse salmo, irmãos, não está aqui por acaso. O livro de Salmos é o livro de cânticos da Bíblia, é o livro de orações. Tal como o Pentateuco foi composto com 5 livros, este livro de Salmos, que é um livro inspirado de orações, é resposta ao Pentateuco. É resposta à revelação de Deus na sua palavra, sendo palavra de Deus. Como houve 5 livros revelando a lei, há 5 livros respondendo a Deus em oração, em gratidão e em louvor. Como dizia Lutero, os salmos revelam a anatomia da alma e mostram o coração do homem derramado na presença de Deus, num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E não é à toa que este primeiro salmo é o portal do livro dos Salmos, e aqui Deus nos apresenta a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o justo e o ímpio. E para estabelecer essa diferença, o texto da palavra começa nos apresentando o justo, e o caracteriza como bem-aventurado. A palavra para bem-aventurado significa próspero, significa abençoadíssimo, significa aquele que marcha, aquele que avança na peregrinação dessa vida, aquele que é felicíssimo, porque é pleno da presença de Deus. E ao olhar então para essa característica do justo, que é feliz, que é bem-aventurado, que é cheio da bênção de Deus, nós nos perguntamos: como o justo é bem-aventurado? O que ele faz para ser bem-aventurado? Em primeiro lugar, o texto diz que ele foge do pecado. O texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não pauta a sua vida pelo conselho de homens ímpios contrários à palavra de Deus. Ele não para no caminho dos pecadores, imitando as suas obras. Ele não se senta com escarnecedores e zombadores que não respeitam Deus, não respeitam o povo de Deus e não levam nada a sério. Ele é alguém que tem uma postura íntegra, um testemunho de fidelidade na presença de Deus. Não porque seja melhor do que os outros, mas ele entendeu o tamanho da salvação que recebeu. E ele sabe que o seu Deus é santo, e ele quer agradar o seu Deus. Então agora ele não ouve conselho de ímpios, ouve conselho de Deus. Ele não para no caminho dos pecadores, ele quer imitar o Senhor Jesus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele tem o prazer de estar assentado no meio do povo de Deus. Como esse justo é feliz e bem-aventurado, ele foge do pecado. Irmãos, nós precisamos fugir do pecado.
O Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E o 11 diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Paulo em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas também a palavra de Deus diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E em 1 de Pedro 1,16 a Escritura diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus capítulo 13 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós anelamos ver o Senhor, irmãos, nós devemos buscar crescer em santidade a cada dia. Nós não devemos nos deixar influenciar pelo espírito desse mundo, pela filosofia deste tempo, por aquilo que dizem que é correto, que é contrário à palavra de Deus. Nós não devemos viver uma vida na prática do pecado, como o mundo costuma viver. E nós não devemos sentarmos e deixarmos influenciar por pessoas que não temem a Deus, não amam o Senhor e não andam nos caminhos de sua palavra. Irmãos, para isso nós temos que nos encher da santa palavra de Deus. Eu gosto muito da frase do grande evangelista Dwight Lyman Moody, na qual ele diz: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. O justo é bem-aventurado porque ele foge do pecado. Mas o texto diz que o justo é bem-aventurado porque ele ama a palavra. Diz o texto: ao contrário desta vida de pecado, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A ideia da palavra para prazer, irmão, é deleite, é alegria, é júbilo. Ele sabe que ele ouve a palavra de Deus e ela traz ânimo para o seu coração. Ele sabe que ele ouve a palavra de Deus e ela o confronta no seu pecado. Ele sabe que a palavra de Deus faz bem para a sua alma, então ele se alegra nela, ele tem prazer de ouvi-la, ele tem prazer de lê-la, ele tem o prazer de meditar nela, ele tem o seu deleite na palavra do Senhor, ela traz alegria para o seu coração. Um versículo que pinta muito bem esse quadro é o Salmo 119, 25, onde o salmista está numa depressão profunda, e ele diz assim: Senhor, abatida está a minha alma até o pó. Nós o vemos deitado, irmãos, com a cara no solo. Ele diz: eu estou arrasado, abatido até o pó, mas ele ora: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele reconhece que a palavra de Deus tem o poder de dar a ele um reavivamento, tirá-lo da depressão e mudar a sua vida. É por isso que ele tem prazer, ele se deleita em ouvir a palavra, pregar a palavra, falar sobre a palavra. E aí o texto diz que ele medita na sua lei de dia e de noite. A palavra usada para meditar aqui no hebraico significa literalmente murmurar, significa quase como que rosnar. Significa que ele vai pensando, vai meditando na palavra de Deus, e ele fala nela de manhã, à tarde, à noite, e de repente você vê ele andando na rua, e ele fala um versículo, fala dois, fala 10, e você pensa, aquele ali é um desquiciado, né? Alguém que está louco, alguém que está faltando um pino na cabeça, mas não é, ele medita na lei do Senhor, e em cada circunstância da sua vida, ele aplica a palavra naquele momento. Então quando surge um momento em que ele é ultrajado, vilipendiado e insultado, e ele pode reagir mal, ele se lembra da Bíblia que diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele reage, mas não de maneira impiedosa, porque é cheio do Espírito Santo. E de repente então ele é posto numa tentação, e a palavra de Deus vem a seu auxílio, e o ajuda, e o abençoa, e dá a ele a vitória, porque ele está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Irmãos, eu gosto muito da história, já contei aqui há alguns anos, a história do reverendo Philip Jacob Henry, um dos pastores da era dos puritanos. Ele de manhã reuniu os seus filhos ao redor da mesa e fazia os seus filhos memorizarem um versículo do Salmo 119. E depois eles iam todos para o trabalho, para a escola. Na hora do almoço ele fazia os meninos repetirem.
E no final do dia, ele fazia os meninos contarem um testemunho que eles tiveram quando meditaram naquele versículo, de algum pecado que o Senhor os tivesse livrado, de alguma alegria que eles tiveram no coração. E todo santo dia ele fazia isso, de maneira que eles memorizavam o Salmo 119 2 vezes por ano. Os filhos dele cresceram. Um deles se tornou pastor, reverendo Mateus Henrique. E Matthew Henry resolveu fazer algo. Ele começou a pregar na Bíblia em Gênesis e só terminou em Apocalipse. O filho dele tinha tanto amor pela palavra de Deus, que não só leu e estudou a Bíblia inteira, mas pregou na Bíblia inteira. E hoje, quando eu preparo sermões, você pode ir ali no meu gabinete, eu tenho o meu em espanhol, o comentário de Matthew Henry, todo da Bíblia inteira. Aquele homem pregou em cada versículo da Bíblia. Por quê? Porque o seu pai o ensinou a amar a palavra de Deus dentro de casa. Meus irmãos, se nós ensinarmos os nossos filhos a amar o Evangelho e a palavra de Deus, certamente no momento oportuno Deus há de falar aos seus corações por meio da palavra de Deus, e eles saberão dar resposta às circunstâncias nas quais forem exigidos, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas esse justo, amados irmãos do texto, além de ser alguém que foge do pecado e ama a palavra de Deus, ele é alguém que busca a intimidade com o Senhor. O texto diz que ele é como uma árvore. O texto lança a mão da símile, mas não é qualquer árvore, árvore plantada junto à corrente de águas. Irmãos, e corrente de águas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, simboliza a presença de Deus. Jesus diz em João 7, 37 a 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, falando do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a explicação de Jesus e voltamos para esse justo, o texto diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ora, pois a corrente de águas é o próprio Deus. É alguém que ama a presença de Deus, é alguém que ama a oração, é alguém que ama a intimidade com o Senhor. Ora, pois já vimos a dimensão da ética reformada, fugindo do pecado, a dimensão doutrinária do amor à palavra, mas agora vemos a dimensão da espiritualidade, da intimidade. Ele está plantado na presença de Deus, e porque ele invoca a Deus, então as suas raízes vão para o ribeiro, e ele se alimenta da presença de Deus, e ele cresce de maneira frondosa como árvore, e no momento oportuno ele dará o seu fruto. Mas quando vier a seca, vier a dificuldade, vier a dor, a sua folha não vai murchar, ele vai resistir no dia da adversidade, e a bênção de Deus há de estar sobre ele. Tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Preste atenção, se você tem comunhão com Deus, se você se alimenta das Escrituras, se você tem uma vida de adoração a Deus, se você tem uma séria vida de oração, em que você diminui, Cristo cresce, você invoca o Senhor e é cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que você vai frutificar, que no dia da dificuldade, ainda que você sofra, você vai resistir, e tudo que você fizer vai manifestar a bênção e a graça de Deus. Esse é o justo. Porque ele é bem-aventurado? Porque ele foge do pecado, porque ele ama a palavra e medita nela, porque ele busca a presença de Deus. Irmãos, hoje, nesse domingo que eu estou quase terminando as férias, minhas férias ainda vão terminar no meio da semana, mas nós acertamos com o conselho para que eu passasse aqui antes delas terminarem. Eu cheguei na igreja e recebi 2 presentes maravilhosos hoje de manhã. Recebi do nosso presbítero Salim da Beth um devocionário de Stanley Jones, um grande missionário metodista na Índia. E recebi do nosso presbítero Esdras alguns livros, dentre eles um livro que eu tinha lido há mais de 20 anos atrás. E nas mudanças Chile-Brasília eu tinha perdido. São 2 livros de Orlando Boyer e as biografias dos heróis da fé. E eu fiquei tão sentido quando eu perdi aqueles livros. E o presbítero Esdras disse, eu estava fazendo uma limpeza na biblioteca do meu pai. Pastor, tome esses 2 livros.
Sabe o que eu fiz hoje à tarde, além de relembrar o sermão? Eu li de novo a biografia do grande evangelista Dwight Lyman Moody, pelo qual tenho sincera admiração. Homem humilde, singelo, simples, mas tremendamente usado por Deus na pregação do Evangelho. E lendo a biografia de Moody, irmãos, eu fiquei impactado mais uma vez. Algumas das histórias dele eu já contei aqui, mas essa eu ainda não contei. Moody realizava um ministério com muita força em Chicago. Sendo um leigo, ele pediu para dar aulas na escola dominical, ele já era convertido, e o superintendente disse para ele: você pode dar aula, mas você precisa ir atrás dos seus alunos. E no domingo seguinte ele chegou então com 18 meninos paupérrimos, alguns até descamisados, e ele começou uma grande escola dominical. E a escola dominical que ele começou alcançava mais de 500 crianças em um bairro humilde de Chicago. E Moody começou a ser um pregador do evangelho destacado, foi à Inglaterra, mas de repente então houve um grande incêndio em Chicago e destruiu todas as coisas. Mas as pessoas diziam que Moody já pregava o evangelho, mas o trabalho dele era mais feito na força do seu braço. Ele era um homem de uma vontade irresistível, um grande trabalhador. Ele ia para a escola dominical de manhã, pegava as crianças na rua, ia visitar os que faltaram à tarde. Ele trabalhava muito, mas ele fazia mais na força do ativismo do que cheio do Espírito Santo de Deus. E um dia ele pregava na igreja e algumas irmãs da igreja disseram: nós vamos começar a orar por você, porque a gente vê você pregando, mas a gente percebe que falta a presença de Deus, falta o poder de Deus na sua vida. E ele já estava com medo de pregar para aquelas irmãs. Quando ele ia pregar numa igreja, elas estavam lá e falavam: ai meu Deus do céu, aqui essas mulheres de novo. Mas Moody começou a orar, e depois do grande incêndio, amados irmãos, milhares de residências foram queimadas, a igreja onde Moody pregava foi destruída, a casa em que ele morava foi destruída, e ele começou a orar pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio da presença de Deus. E ele foi pregar em Nova York, e ele conta, eu já tinha lido isso no livro do reverendo Boanés Ribeiro, que enquanto ele estava andando por Wall Street, pela Rua do Muro, a Wall Street, a Rua da Bolsa, ele começou a orar: Deus me enche com o seu Espírito Santo. E ele disse que de repente ele orava, e Deus o encheu tanto de sua graça, que ele procurou o primeiro quartinho, onde conseguiu, numa pensão, e entrou ali e começou a orar. E ele disse que Deus o encheu da sua presença, de maneira que ele foi humilhado e confessava todos os seus pecados. E ele diz que Deus manifestou sua presença de maneira tão graciosa, que ele dizia: ó Senhor, retira a tua mão de mim, porque eu não posso experimentar tanta bênção, eu vou morrer, retira a tua mão de mim. E Moody conta que depois daquele momento de oração na presença de Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele já não realizava mais a obra no poder da sua força. Ele se tornou um homem mais humilde, mais quebrantado, mais dependente. E todos os que ouviam Moody pregar percebiam que detrás dele havia um grande poder espiritual. Estava a presença de Deus. Certa feita ele foi pregar na Inglaterra para os grandes estudiosos de Oxford e de Cambridge. E ele precisava ler um texto que mencionava o nome do profeta Eliseu. E ele tentou ler uma vez, e ele era um homem meio atabalhoado, ele leu uma vez, não conseguiu falar Eliseu. Ele leu segunda vez, não conseguiu pronunciar Eliseu em inglês. Ele leu terceira vez, não conseguiu pronunciar. Ele diz: oh Deus, ajuda esse miserável gago e destrava a sua língua para pregar o Evangelho de Jesus. E diz que a partir daquele momento, irmãos, Deus com sua graça tomou conta do auditório, quando aquele homem estava humilhado, e ele anunciou Cristo com tanta intrepidez e com tanto poder, que Deus converteu centenas de pessoas somente naquela noite. Nós temos que clamar a Deus que nos encha do seu Espírito Santo, irmãos. Nós temos que ter uma ética e uma conduta correta. Nós temos que ter um sério compromisso com as Escrituras, com as doutrinas da graça, com a teologia da reforma que vem da palavra de Deus. Mas nós também temos que ser um povo que tem fome de Deus, que invoca a presença de Deus em oração,
que quer ser cheio do Espírito Santo e que quer fazer a obra de Deus não no poder do próprio braço, mas no poder do Espírito do Senhor. Minha sincera oração é que Deus faça de nós homens e mulheres bem-aventurados na Igreja Unida, que tenham uma vida de testemunho ilibado, que tenham o mais profundo e sério conhecimento e compromisso com as Santas Escrituras, mas que está plantado à corrente das águas, a ponto de ser cheios da graça de Deus e usados no poder do Espírito Santo, vivamos em santidade e alcancemos os perdidos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus faça de você um justo, um cristão bem-aventurado, em nome de Cristo Jesus, amém. Mas eu disse a vocês que o tema da mensagem era a diferença entre o justo e o ímpio. Nós aprendemos sobre o justo. Agora nós vamos aprender sobre o ímpio. Versículo 4 começa dizendo: os ímpios não são assim. Ou seja, eles não têm nada das características anteriores vistas do justo. Os ímpios, eles ouvem conselhos pecaminosos. Eles param no caminho para ofender a Deus com pecado. Eles se assentam na roda dos escarnecedores. Eles não amam a palavra de Deus, não aceitam ouvi-la, não têm prazer em conhecer a verdade do Senhor e nem sequer se dão o trabalho de meditar nela de dia e de noite. Eles não estão plantados na presença de Deus e por isso eles não podem dar frutos para a eternidade. E por isso, quando vem a dificuldade, o calor, a angústia, a assolação, eles entram em desespero e muitos querem tirar a sua própria vida ou blasfemam contra os céus, porque não conhecem o Senhor. E a bênção do Senhor não está naquilo que eles fazem. Os ímpios não são assim. Eles são contrários. E para deixar bem claro, o salmista usa uma conjunção adversativa. São, porém, como que os caracteriza? A palha que o vento dispersa. Que coisa terrível, meu irmão. A palha não tem consistência. A palha não tem solidez. A palha não tem peso. A palha não consegue se manter. Você pode deixá-la parada ali fora, mas quando soprar uma baforada de vento, ela vai espalhar para todo lado, porque ela não tem peso, ela não tem consistência, ela não tem força, ela não tem integridade, ela é volúvel, é fraquíssima, é levada para qualquer lugar, ela não tem base para viver. Quando eu vejo essa apresentação do Salmo 1, eu me lembro do final do sermão de Jesus, o sermão do monte, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Os ímpios estão perdidos, irmãos. Eles não têm base de sustentação. É como Jonathan Edwards dizia em seu sermão: vocês ímpios não são lançados no inferno nesse exato momento, porque a mão do meu Pai vos segura. Se Deus retirar a sua mão, vocês cairão exatamente no inferno nesse exato momento. O celular vai sobreviver, irmãos. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ao pensar nesses ímpios, irmãos, eu me lembrei da história de um jovem rapaz chamado Aminon, filho do rei Davi. O rei Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas para querer mostrar poder, para ter prazer e querer se igualar aos reis de outras nações, Davi teve várias mulheres com o intuito de ter vários filhos. E o seu filho mais velho foi Aminon, filho de Ainoã, a jezreelita, era um dos seus ministros. Mas Davi teve outros filhos com outras mulheres, e Davi se casou com Maaca, filha do rei de Jesus, uma mulher estonteantemente linda, e ele teve um filho com ela que se tornou o homem mais lindo de Israel. O nome dele era Absalão, mas consequentemente a filha deles também era a mulher mais bonita de Israel. O nome dela era Tamar.
E porque Davi era homem dado a muitas mulheres, então seu filho mais velho, Aminon, se apaixonou por sua meio-irmã Tamar, e deixou de comer, estava em depressão e não contava isso para ninguém. E ele tinha um amigo ímpio, que era o seu primo Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E Jonadab começou a ver Aminon emagrecendo, se deprimindo, e começou então a assediar o filho do rei e dizer: por que você está magro desse jeito? O que está acontecendo? O que está perturbando o seu coração? E Aminon não queria falar, mas Jonadab, muito experiente, tirou do coração de Aminon. Ele diz: eu estou apaixonado por minha meio-irmã Tamar, e meu pai não andará. Então Jonadab, um ímpio, aconselhou seu primo a fazer o seguinte: finge-se de doente. O rei virá visitá-lo. Peça a ele que mande Tamar fazer bolos para você melhorar. Quando ela vier à sua casa, você abusa dela, e depois o rei não pode tirá-la de você. E Aminon seguiu o conselho do ímpio e se fingiu de doente. E Davi não teve discernimento algum, nem sequer perguntou por que Tamar. Davi mandou Tamar ir àquela casa e fazer os bolos. Aquela menina piedosa, abençoada, fez os bolos para o seu irmão. Ele disse: sirva-me aqui na cama, expulsou todos da casa. E foi para cima dela para abusar dela sexualmente. Ela disse: não faça isso, meu irmão, isso é um ultraje a Israel. Se você quer me ter, peça ao rei, ele não te negará. Ele não quis ouvi-la, estuprou, amados irmãos, abusou dela. E depois que abusou dela, então ele começou a ter nojo dela, a odiá-la. E ela disse: agora você vai fazer pior me mandando embora daqui. E ele chamou os homens e disse: expulsai-a. E ela saiu dali, cortou seu cabelo, rasgou suas vestes e caminhou humilhada por Jerusalém. E o rei Davi soube de tudo aquilo e não fez nada. Absalão, o irmão dela legítimo, viu tudo aquilo, preparou um estratagema e 2 anos depois matou o seu irmão. Aminon andou no conselho do ímpio. Aminon se deteve no caminho dos pecadores. Aminon se assentou com um escarnecedor. Aminon não buscou a palavra de Deus. Aminon não buscou a presença de Deus. Aminon não tinha consistência alguma, por isso foi assassinado. Essa é a vida do ímpio, irmão. O tempo dele passa logo. Ele vai ser destruído, porque ele não tem a presença de Deus em seu coração. Você tem vivido como um ímpio? Você tem entregue a sua vida a toda sorte de pecado? Você não separa tempo para meditar na palavra de Deus e conhecer e se aprofundar nas verdades das Escrituras? Você invoca a Deus em oração? Você tem fundamento bíblico? Você tem consistência? Quando vem a dificuldade, como é que você reage? Você dá fruto? Você é uma bênção? Quando as pessoas se aproximam de você e fazem perguntas relacionadas com a fé, você sabe responder as perguntas que elas fazem? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você está aqui nessa noite, ou nos ouve pela internet, ao ouvir essa mensagem você detectou que atua como ímpio, clame a Deus a sua misericórdia, clame a Deus o seu perdão, clame a Deus a sua compaixão, e Deus há de ter misericórdia de você e transformar a sua vida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas depois de observar a exposição do Salmo e ver o quadro do justo e o quadro do ímpio, nós nos perguntamos: qual é o destino de ambos? Então, em primeiro lugar, nós conhecemos o justo. Em segundo lugar, nós conhecemos o ímpio. E agora, em terceiro lugar, nós vamos conhecer o destino. O destino de ambos. O versículo de número 5 diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse verbo usado para prevalecer aqui no hebraico significa literalmente ficar de pé. No dia do juízo final, quando o Senhor Jesus vier e chamar para a sua direita as suas ovelhas,
e mandar para a sua esquerda todos os bodes. Aqueles que são de Jesus, porque têm a sua justiça, vão ficar de pé em sua presença e o louvarão. Os demais estarão humilhados, quebrantados, prostrados e não prevalecerão no juízo. O texto diz que o ímpio não vai prevalecer no dia do juízo. E ele diz, mas nem na congregação dos justos ele não vai entrar no céu. E o texto diz mais que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E é impressionante, irmãos, esse contraste do versículo 6, porque o Senhor diz que vai destruir esse caminho, essa ética, essa postura de vida de impiedade. Quem é contra Deus, quem é anti-Deus, quem se levanta contra a palavra de Deus, quem não crê em Jesus, mesmo vindo à igreja, vai ser destruído. Mas o texto diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. E o verbo aqui no hebraico é yadá. E conhecer significa literalmente amar. É o verbo traduzido para Mateus 1,25 para dizer que José só conheceu Maria depois que Jesus nascesse. Ou seja, ele só teve relacionamento sexual com sua esposa somente depois do nascimento de Jesus. Esse é o verbo. Então isso significa amor íntimo. O texto está dizendo que o Senhor ama o caminho dos justos. E que caminho é esse dos justos? É o caminho que está lá em João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho. É Jesus. O seu caminho, o meu caminho é Jesus. O caminho dos justos é o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. E porque eles creem em Jesus e andam em Jesus, eles são guiados pela palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você crê em Jesus, se você vive para a glória de Deus, se você busca glorificar o Senhor, ainda que tropece nesse mundo, mas você crê no Senhor, depende dEle, tem lutado, tem buscado a Deus em oração, tem buscado uma vida piedosa, tem buscado estudar a palavra, é salvo pela graça, o Senhor ama a sua vida, o Senhor vai te prosperar neste caminho, o Senhor vai te levar para a glória. Mas Ele disse que o caminho dos ímpios perecerá. Que coisa triste, irmãos, nós que cremos em Jesus, temos promessas maravilhosas, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lendo os Salmos essa semana, eu fiquei perplexo com uma ilustração que fala como Deus vai tratar o ímpio. No Salmo 7, versículo 12, diz assim o texto, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Você já parou para pensar que se você não crê em Jesus, que se você vive do jeito que quer, se você vive entregue ao pecado, se você não crê no Senhor, se você não invoca a sua palavra, Deus já levou a espada dele na roda, está olhando para você, está afiando a espada, preparando, já deixou o arco pronto, e agora pegou as suas flechas incandescentes e as molhou no fogo, e esticou o seu braço e apontou para você, e está prestes a acabar com a sua vida. Misericórdia, reverendo, o que eu faço para deixar de ser ímpio e me tornar um justo? Paulo diz em Romanos 5,1, justificados, pois pela fé temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se você quer ser considerado justo diante de Deus, sabem por quê, irmãos? Porque todos nós somos pecadores. Muitas vezes a igreja tem uma visão errada. Nós nos consideramos como se nós fôssemos os mais santinhos perfeitos por nossa própria causa, e todos os outros são endiabrados. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é porque você é certinho diante dos olhos dos homens que Deus te aceita. Deus te aceita por causa da obra de Jesus na cruz, e você só pode ser chamado de justo quando você crê em Jesus. Paulo diz que você é justificado pela fé.
Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando você crê que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, então Deus diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Isso significa então que você é absolvido, você não é réu na presença de Deus. Deus considerou toda a justiça de Cristo em você, considerou a sua podridão em Cristo e colocou toda a justiça de Cristo na sua conta, e você não deve mais no tribunal de Deus. Só por isso você é chamado de justo. Se você quer ser chamado de justo, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai ter paz com Deus. Deus não é mais seu inimigo, Ele é seu amigo. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz do seu lugar, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Ou seja, agora você tem acesso à presença de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Além de ter sido declarado justo no tribunal de Deus, agora você entra no Santo dos Santos, na sala do trono, no maior dos tribunais do universo, diante do meritíssimo dos meritíssimos. Você entra lá com liberdade, com ousadia, e chama o Deus eterno de Pai. Você tem acesso a essa graça pela fé em Cristo Jesus. E agora você pode então se gloriar na esperança de que você vai ver a glória de Deus, porque você já tem Cristo morando no seu coração. Que doutrina maravilhosa, a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, no tribunal de Deus, que nos dá paz, reconciliação com Deus, que nos dá filiação, liberdade de estar na presença de Deus, que nos dá firmeza na presença de Deus, e a certeza de que nós estaremos com o Senhor na glória. Se você tem vivido como ímpio, creia hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu Senhor e Salvador pessoal. E então, ao crer em Jesus, na sua consciência você perceberá Deus dizendo: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que Deus te livre do inferno de fogo, que Deus te dê uma eternidade de paz e alegria na sua presença, pela fé em Cristo Jesus. Que Deus faça de você um homem bem-aventurado, que foge do pecado, que ama a palavra, que tem intimidade com Deus eterno. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.